Olá pessoal, aqui é o professor Jalbert falando com mais uma aula do curso de Cálculo Numérico e hoje a gente vai verificar os métodos numéricos para soluções de equações diferenciais. O primeiro deles vai ser o método de Euler, que a gente vai estar apresentando, né? Basicamente a gente vai estar utilizando esses métodos, né? Assim como a mesma justificativa do modo que a gente estuda cálculo numérico, é a dificuldade, né, de se encontrar algumas soluções por métodos analíticos, tá legal? Então, quando a gente tem essa dificuldade de se solucionar um problema por meios analíticos, a gente tem que ir para o cálculo numérico, ou para os métodos numéricos, né? Então, a gente vai ter que solucionar as equações diferenciais aí pelos métodos numéricos. E o primeiro deles vai ser o método de Euler, tá legal? O que é uma equação diferencial? É uma equação que contém derivadas, né? Então, lá em cálculo diferencial, a gente vê que uma das nomenclaturas para a derivada de y é dizer que ela é y', por exemplo, né? E aqui, essa y' ela vai ser uma função de duas variáveis, que vai ser x e y, tá legal? Para a gente calcular a solução do nosso problema, que são valores de y, a gente vai ter que determinar valores de x iterativos, ou seja, o valor atual de x vai ser dependente do anterior, mais um certo h, que a gente chama de passo, a gente chama isso aqui de passo. Com isso, você pode determinar o valor que você quer de y por meio dessa expressão aqui, né? Que, mais uma vez, o y que você está determinando vai depender do anterior, mais o passo multiplicado pelo valor da sua equação diferencial no ponto anterior. Tá legal? Então, para a gente verificar como é que a gente emprega essas expressões aqui do método de Euler, vamos fazer esse exemplozinho aqui só para a gente verificar, tá legal? Então, ele quer que a gente encontre o valor de y quando x for igual a 2,2, tá legal? Então, isso aqui é um valor de x, né? Ele quer que a gente encontre o valor de y quando x for igual a 2,2 para a seguinte equação diferencial, xy' sendo igual a x menos y. Isso aqui é uma equação diferencial porque possui uma derivada aqui, né? Y'. Tá legal? E ela dá esse valor aqui, tá legal? Esse valor aqui a gente chama de condição inicial. Isso aqui é a nossa condição inicial. Um dos motivos pelos quais a gente também chama esse probleminha aqui de problema de valor inicial, né? Que ele dá essa condição inicial aqui para a gente trabalhar, tá legal? Isso é um PVI, né? Problema de valor inicial. Tá legal? E aí ele quer que você considere o passo como sendo 0,1 e que você obtenha y de 2,2, dado que você tem y de 2 sendo igual a 2. Tá legal? Então vamos solucionar isso aí pelo método de Euler, né? Então você tem o seguinte: a primeira coisa que você tem que fazer pelas nossas expressões aqui, né, determinar y'. O seu y' aqui, ele não está isolado. Você precisa isolar o seu y' aqui. Então, isolando y', né, o x está multiplicando, vai passar dividindo. Então, y' vai ser igual a x menos y sobre x. Perceba que isso aqui é uma função de xy, né? Isso aqui é uma função de x e de y, que é o que está dizendo aqui na nossa primeira expressão. Tá legal? O próximo passo é retirar as informações da sua condição inicial, né? Da nossa condição inicial, a gente vai tirar os valores iniciais de x e de y. O valor inicial de x, que eu vou estar chamando de x0, é esse aqui que está dentro dos parênteses, né? Tal como está nesse exemplo aqui, né? Então, esse aqui é um valor de x. Então, quem está dentro dos parênteses é um valor de x, que vale 2. Com isso, eu posso dizer o seguinte:
que o y0 naturalmente é 2, né? Que é o valor de y para x0 igual a 2, mas y0 é a mesma coisa que o y de x0. E quem é o y de x0? Y de x0, x0 é 2, y de 2 foi dado valendo 2. Tá legal? Então a gente sabe então que esse valor aqui é y0. Então, da sua condição inicial, por essa metodologia aqui, ou por essa, você pode dizer, né, que você tem o seu x0 e o seu y0. Tá legal? Então, com os valores de x0 e de y0, você pode calcular os próximos, que seria o valor de x1, que por essa expressão aqui, x1 é o anterior mais h, né? Ou seja, o atual depende do anterior, de modo que quando esse índice for 1, aqui é 0. Quando for 2, aqui é 1. Quando for 3, aqui é 2. E assim por diante, né? Então, x1 é o anterior, que é x0 mais h. x0 vale 2, mais h que vale 0,1, né? Tá dado aqui, isso vai me dar 2,1. Tá legal? E aí, utilizando esse procedimento aqui, se eu tenho y0 e tenho x1, né? Eu posso calcular o próximo, que é y1, mas y1 é o y de x1. Então, quando esse índice for 0, aqui dentro é x0. Quando esse índice for 1, aqui dentro é x1. Quem é o y de x1? Mais x1 é 2,1. Esse é o y que eu estou procurando? Não, esse não é o y que eu estou procurando. Então, eu vou ter que determinar y1 e vou ter que repetir o procedimento para encontrar o y para o x que eu estou procurando. Tá legal? Então, eu sei que o y de 2,1 é o y com índice 1. Então, para eu calcular o y com índice 1, eu vou utilizar essa expressão aqui, que é a expressão de Euler, tá legal? Ou do método de Euler. Ok? Então, toda vez que aqui for 1, todos esses índices aqui vão ser 0, né? Então, y1 é igual ao anterior mais h vezes f aplicado a x anterior e y anterior. y0 eu tenho, h eu tenho, falta calcular esse valor aqui, né? Então, quem é f de x0 e y0? Mas quem é x0? É 2. Quem é y0? y0 também é 2. Então, f de xy está aqui, né? Então, basta substituir. No lugar de x eu vou colocar 2, e no lugar de y eu também vou colocar 2. Então, isso aqui vai ficar, no lugar de x eu coloco 2, no lugar de y eu coloco 2 também. Isso aqui vai me dar 0, né? Então, quem é y1? Substituindo. y1 vai ser igual a y0, que é 2, mais h, que é 0,1, multiplicado por f de x0 e y0, que é f de 2,2, que é 0, né? Então, isso aqui dá 2. Tá legal? Com os valores de x1 e de y1, eu posso calcular o valor de x2 e y2. Quem é x2? É o anterior mais h. Isso aqui dá quanto, né? x1 dá 2,1, h é 0,1, isso aqui dá 2,2. Quem é y2? y2 é o valor de y para x2. Eu tenho o valor de y para x2, que é 2,2. Esse é o valor de y que eu estou procurando? Sim, é, né? Eu estou dizendo o seguinte:
que y, quando x igual a 2,2, é a mesma coisa que o y com índice 2. E o y com índice 2, pelo método de Euler, é o anterior mais h vezes f de x anterior, y anterior. y1 eu tenho, dá 2. H eu tenho é 0,1. Eu ainda não tenho esse cara. Então, quem é f de x1, y1? Isso é a mesma coisa que o f de x1. x1 é 2,1, né? E y1 a gente calculou aqui como sendo 2. Isso aqui é a divisão de x menos y, né, sobre x, né? Que é a sua função f de xy aqui, né? X menos y sobre x. Então, x é 2,1 menos y, que é 2, dividido por x, que é 2,1. Fazendo essas continhas aqui, você vai obter 0,0476. Com isso, nós podemos substituir aqui na nossa expressão, né? Então, y2 é igual a y1, que é 2, mais h, que é 0,1, vezes f de x1 y1, que dá 0,0476. Tá legal? Então, se você fizer essas continhas, o seu y2, que é a mesma coisa que o y de 2,2, ou y quando x igual a 2,2, você vai obter 2,00476. E esse é o y que você estava procurando. Tá legal, pessoal? Então, é assim que você utiliza o método de Euler para solucionar equações diferenciais. Espero que vocês tenham entendido os conceitos, espero que tenham entendido como aplicar o método de Euler, os procedimentos para empregar as 3 expressõezinhas que nós mostramos, né? Os procedimentos para empregar o método de Euler no geral. Caso você tenha um amigo ou dois que possa se beneficiar com esse conteúdo, compartilha. Não deixe de curtir a nossa página do Facebook e também o nosso canal, né? Deixa de se inscrever no nosso canal, né? Para continuar acompanhando nossas aulas. Diz pra gente também o que você achou dessa aula, né? Se ela está ajudando nos seus estudos. Desejo bons estudos para vocês. Fiquem bem e até a nossa próxima aula.